Shalom, ouvintes do canal. Eu estou neste vídeo colocando a fome da alma, a segunda parte. Em Romanos 8, versículo 13 e 14 está escrito: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Senhor Deus tem um amor tão superabundante por cada ser humano que trouxe seu único filho para morrer, para nos salvar, enquanto ainda somos pecadores. Esse amor de Deus é tão profundo que rompe todas as nossas defesas para permitir uma nova abertura do nosso ser. Então é necessário buscar o Deus do amor. Pode-se falar no vício da possessão e ganância. A pessoa vai sempre desejar mais e mais, e somente quando acabam os recursos, a pessoa vai deixar de querer cada vez mais. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, parte A, está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Nós precisamos sim do dinheiro para suprir cada uma das nossas necessidades, mas não podemos amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro. O amor tem que ser somente a Deus. Deus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Temos que lembrar que o materialismo é matéria, e todo tipo de matéria acaba. Somente o reino espiritual é eterno. Por isso, está escrito em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o Senhor nos orienta a não amar o mundo. Porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há um vazio no interior de cada ser humano que somente o Senhor Deus Todo-Poderoso pode preencher. É a nossa fome, é a nossa sede da alma. Quanto mais buscar preencher com bens materiais, mais vai desejá-los. Por quê? Porque a alma é insaciável. A alma nunca se satisfaz. Hoje, no mundo moderno, vimos que pessoas muito ricas perderam suas vidas com doenças incuráveis, como o criador do iPhone, que morreu de câncer. Então, irmãos, o dinheiro não compra a saúde. O dinheiro pode comprar muitos bens materiais, mas não compra a saúde. O dinheiro não compra a fé, porque se ele tivesse fé no Deus vivo, no Deus criador, ele poderia sim ter sido curado e hoje poderia estar testemunhando o Senhor Jesus para o mundo inteiro. E a nossa sociedade moderna, de aço inoxidável, é triste e vazia. É tão superficial e comercial que fez com que o ser humano perdesse cada vez mais a sua essência, ou seja, os bons princípios que protegem a sua psique, a sua personalidade. Os desejos enganam a cada pessoa e levam a pessoa a levantar ídolos, escravizam ao vício, traz a desilusão no amor. Dessa forma, o coração se apresenta vazio e angustiado, e tudo isso pode levar ao desespero. E qual é a solução? A solução para toda a dor da humanidade é Cristo, o Messias esperado por Israel, que desceu na terra e assumiu uma natureza humana, sem nunca ter perdido sua natureza divina. Ele é a luz em meio ao caos moderno, em meio aos conflitos internos de cada pessoa, em meio à dor da traição, em meio a todo tipo de perda. Deixem a luz de Cristo brilhar no meio de cada abismo que foi trilhado na trajetória da vida. Somente a luz de Cristo brilhando em meio ao caos, às trevas de cada ser humano, é que vai mudar a história da pessoa, é que vai fazer a pessoa estar na presença do Senhor
e buscar o Senhor cada vez mais. Deixa a luz de Cristo entrar no seu coração e brilhar na sua vida. E em 1 João 1,7 está escrito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andando na luz como Deus está, o sangue do seu Filho Jesus purifica de todos os pecados. Toda aflição que você tem passado é porque Deus está operando sobre uma joia que é você. E essa joia precisa ser polida, lapidada. Em Isaías 28,16 está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. A pedra é o Senhor Jesus. O significado de pedra em grego é porque essa pedra é provada pelo sofrimento. Todo brilho que emanar de você tem a ver com a resplandecente santidade de Jesus. Somente quem sofreu vai emitir esse brilho, essa luz. Nossos olhos devem ser límpidos, nosso viver deve ser transparente, sem pontos obscuros, sem confiança na carne, mas com apenas raios brilhantes e de santidade. A mensagem do Senhor Jesus representa um ataque aos desejos idólatras. Como uma pessoa poderá conseguir sentir forte repulsa pelos seus desejos carnais mundanos? Simples, irmãos. Se a sua vida for conduzida pela humildade, obediência e arrependimento. Falando da humildade. A humildade começa se reconhecer que há uma distância entre os desejos falsos e vícios e as promessas de Deus para uma nova vida. Porque o Senhor nos prometeu trazer vida em abundância, ou seja, vida plena, vida saciada. João 10, versículo 10. Uma pessoa humilde vira as costas para o seu ser pecador. Ela sai do seu pecado, vício, ídolo, cada vez mais. Porque só assim vai amar a Deus pelo que Ele é. Então, uma pessoa humilde, ela vai conseguir sair do seu pecado e vai entender que Deus é muito grande, Deus é o maior em todas as coisas, e ela vai aprender a amar ao Deus como um pai, porque Deus a criou para que tivesse vida, e vida em abundância. Falar agora da obediência. Obedecer é abandonar a própria vida e se submeter à completa vontade de Deus. Quer dizer, obedecer é sacrificar a sua vida para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Falando agora do arrependimento. É muito mais do que apenas se arrepender dos erros do passado, mas é o resultado de desejos transformados que levam a uma vida vivida integralmente com Deus. O amor marcará todo o ser daqueles que experimentam viver essa vida transformada com Deus. Então, arrepender é muito mais do que simplesmente se arrepender do que fez de errado no passado. Mas ter diante de Deus os desejos transformados para que a vida seja completa, vivida de forma integral com Deus. Em 1 João 4,9 está escrito: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E em 1 João 4,16 está escrito: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Pessoas que colocam a Deus no centro, pessoas que colocam a Deus em primeiro lugar nas suas vidas, tem o amor na vida transformada. Quer dizer, quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Quanto mais nossos desejos caminharem na direção de Deus, mais Deus os transformará. E como resultado, vamos desejar cada vez mais ardentemente buscar o Deus do amor.
Deus é a verdadeira fonte de amor. Deus é que ama em nós e através de nós. Buscar o amor de Deus envolverá deixar o amor do mundo. Então, Deus é a fonte do amor. Essa pessoa já está com Deus. Deus que ama através dela. Então, ela consegue amar o próximo de maneira boa, de maneira santa, porque Deus que está amando o próximo através dela. E ela deseja o bem do seu próximo. Ela quer verdadeiramente que as pessoas sejam felizes, que as pessoas sejam transformadas por Cristo e que as pessoas possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para elas. Porque a pessoa que está em Cristo, que está em Deus, ela ama. E Deus ama o próximo através dela. Hoje o cristão precisa entender que a conversão do início precisa de uma experiência diária de arrependimento e do coração contrito. Em Salmo 51, versículo 17, está escrito: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se o teu amor por Deus for maduro, haverá uma intimidade profunda, pois Cristo penetrou o mais íntimo do seu coração para lhe trazer cura e libertação de todos os bloqueios, a fim de que somente Ele seja adorado. Então, é necessário buscar um amor maduro por Deus. É necessário buscar uma intimidade profunda com Cristo, porque só assim, só penetrando mais íntimo da pessoa, só o Senhor reinando ali, no corpo, alma e espírito, e vai trazer a cura e a libertação de todos os bloqueios que impedem a pessoa de caminhar mais além, caminhar mais em direção ao céu com Deus. A leitura da Bíblia vai fazer chegar ao amor de Deus e serão incendiados pelo desejo das alegrias celestiais, além de fazer com que ocorra uma resistência ao desprezo dos homens mundanos. Então, a pessoa que tem a Bíblia como uma meditação diária, ela vai se tornar uma pessoa forte e ela vai resistir a todo tipo de ataque e desprezo das pessoas mundanas. A nossa vida espiritual é um processo de crescimento contínuo. E como um bebê, ao nascer, que vai crescendo, assim é a nossa espiritualidade com Deus. Então, é necessário crescer com a vida espiritual. Não ser sempre um bebê em Cristo, mas estar crescendo, sendo crianças, depois jovens e adultos. Porque a Bíblia nos ensina a crescer à estatura do varão perfeito que é Jesus. Então, temos que ser maduros, espirituais, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que quando esteve entre nós, nos trouxe profundos ensinamentos para que praticássemos as tuas palavras da Bíblia. A criança é o símbolo da vida cristã. O Pai trouxe seu único filho Jesus ao mundo, que veio revelado primeiro como uma criança. Mas Jesus foi crescendo até atingir a maturidade, como todo ser humano. E o Senhor Jesus, ele nunca perdeu sua natureza divina, mesmo quando viveu aqui entre nós na terra. Só Deus pode redimir a nossa infância. Uma nova maneira de viver a vida com Deus requer de nós um novo nascimento. Por quê? Porque redimir é resgatar, salvar, tirar do poder ou do cativeiro, ou do poder do cativeiro. Então, irmãos, só Deus pode redimir, só Deus pode nos salvar. Muitas coisas, raízes na vida do ser humano, muitas coisas na vida adulta foram produzidas na infância. Foram palavras que ouviram, que pesou o mundo espiritual. Foram cenas que viram com os olhos, que teve uma raiz ali no reino das trevas. Então, irmãos, é na infância que se processa muitas informações que na vida adulta vai refletir na vida da pessoa e levar a pessoa a ter uma vida ou viciada ou fazer com que a pessoa se volte cada vez mais para Deus
anulando a vida viciada. Porque a infância é a raiz de muitas coisas na vida do ser humano. Jesus disse para Nicodemos em João 3,3: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo. Como crianças, um novo nascimento, mas como crianças, não ser apenas crianças espirituais, mas crescer, atingir a maturidade com Cristo. Porque se aquele não nascer, não tiver o Espírito Santo na vida, transformando de verdade, é só nascer de novo. Ele não pode ver o reino de Deus. E em João 3,6 está escrito: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Observem que Espírito está com letra maiúscula. Então, aquele que é nascido do Espírito Santo, aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, que nasceu verdadeiramente de novo e morreu para a vida do eu, para a vida do ego, está vivendo cada dia mais uma maturidade cristã, está crescendo nele. A vida de Cristo a pessoa está compreendendo cada vez mais as Escrituras, praticando. Essas são as pessoas que estão crescendo em Cristo e se tornando maduras espirituais. Mas é preciso nascer de novo. Irmãos, é preciso ter o espírito de confiança e humildade, como de uma criança, para poder arrepender-se e converter-se. Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos amados, as suas crianças. O vínculo natural entre pai e filho, entre Deus Pai e nós como filhos, há um vínculo natural. E isso expressa a própria natureza de Deus, porque Ele nos criou e nos amou antes de nós o amarmos, antes de nós o conhecermos e vermos a luz do sol. Em Salmo 139:16 está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, irmãos, os olhos do Senhor viram quando estávamos no ventre das nossas mães, o corpo ali ainda sendo uma massa informe. Mas o Senhor já nos conhecia, porque Ele nos criou, então Ele nos ama. E o nosso vínculo natural com Ele tem que ser um vínculo de pai e filho. Nada somos, e como uma criança espera tudo de seu pai, devemos esperar tudo de Deus. Implica não nos preocuparmos com nada e, como criança, nos jogarmos todos os dias nos braços abertos do nosso Pai Celestial. Lembrem-se, irmãos, que Jesus morreu por nós de braços abertos. Como crianças, aprender que seguir o exemplo de Cristo é seguir o melhor caminho em direção aos portões celestiais. Devemos reconhecer que nossas virtudes vêm de Deus e não de nós mesmos. O Deus Criador é a fonte de todas as coisas boas e sempre nos suprirá cada necessidade. Ele conhece as nossas raízes e nossa fragilidade. Como um pai cuidador, Ele nos levanta da vida viciada e suas águas vivas saciam a sede da nossa alma, e as suas palavras da Bíblia alimentam a fome da nossa alma. E na Bíblia encontramos o tesouro que nos faz ter nossos desejos voltados para a alegria e paz das riquezas do céu. Temos que enxergar Cristo de Gênesis a Apocalipse. Entender que na palavra revelada do Senhor encontramos ali a saciedade da nossa alma. Voltem-se para Deus. Como Pai, Ele tem amor superabundante e um abraço carinhoso. Ele não te carrega no colo, mas anda do lado das suas crianças para lhes dar confiança necessária para que o seu interior seja amadurecido. As crianças costumam se ferir com frequência, mas do lado do pai, essas feridas se cicatrizam rápido
E como Deus Pai cuida, Ele faz com que as suas crianças não se machuquem em demasia. E quando se machucarem, saiba que tem um pai ali do lado que vai dar a mão, que vai levantar essa criança e vai continuar caminhando ao lado dela, porque Deus é amoroso e basta pedir perdão dos pecados, reconhecer os erros e as falhas, porque todos somos pecadores. Ninguém é santo, somente o Senhor. Basta arrepender dos pecados, dos erros, das falhas, dar a mão para Jesus, que Ele vai levantar as suas crianças de mãos dadas, caminhar para que essas crianças venham a crescer e atinjam a maturidade interior. Encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo no jardim e nunca mais perder é o grande segredo para matar a fome e a sede da alma. E em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus diz: E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, temos que ser crianças no interior, como crianças, aliás, me perdoem, me desculpem o erro, crianças na malícia, crianças, sermos puros, sermos pessoas que caminham ao lado de Jesus e amam o seu próximo de verdade, como eu disse no primeiro vídeo, andam a segunda milha, se te pedirem a capa da túnica. Isso não é ser bobo, gente. Isso é ser como uma criança pura e inocente. Porque desses é o reino dos céus. Esses vão entrar no reino dos céus e ser, como diz o apóstolo Paulo, ser de maduros no entendimento. Então tem que ser maduros no interior, maturidade ali no entendimento, na compreensão do reino dos céus. Tem que ter maturidade, tem que crescer, tem que amadurecer, porque Jesus ele vai recolher o trigo, como eu disse, em Mateus 3 está escrito, ele está limpando o trigo, ele vai recolher no seu celeiro. Então, se ele está limpando, é necessário ter o interior amadurecido, mas ser meninos, crianças na malícia, ter um coração puro e despojado, ser humilde. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido o que é a fome e a sede da alma. Eu quero agora fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do teu trono. Ah, Senhor, eu não sou nada, eu sou uma simples pecadora. Eu não sou nada, eu sou uma simples serva do Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor venha despertar nos irmãos um amor verdadeiro por Deus e pelo próximo. Que eles venham a conhecer o amor do Senhor. Que eles venham a entender essa relação filial que o Senhor nos tem. Que o Senhor é um Deus Pai e nós somos filhos. E que o Senhor, que eles possam também, eu também, porque eu me apresento também nessa situação de como uma joia rara, ser polida cada vez mais pelo Senhor. Que os irmãos em Cristo possam entender que as lutas, perseguições, provações que passamos significa que o Senhor está nos polindo como uma joia rara, nos lapidando como uma joia rara. E o Senhor não se agrada do sofrimento das pessoas, mas muitas vezes Ele permite, como Ele permitiu o sofrimento de Jó, mas no final Jó teve o dobro de tudo que ele possuía, e até a sua doença foi sarada. Então, o Senhor pode sim trazer uma vida em abundância. Muitos vivem a vida cristã sem nunca conhecer a vida em abundância, mas há uma vida abundante, irmãos. Eu tenho certeza disso. E o Senhor traz essa vida para nós desfrutarmos aqui na terra, porque Ele sabe o que dá para cada um. E o Senhor pode sim trazer prosperidade para que possamos adorá-lo para que possamos adorá-lo, não, eu não quero dizer adorá-lo, para que possamos propagar o evangelho na terra. Hoje tudo precisa de dinheiro. Então o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o que traz para cada um. Uns vão conseguir ser prósperos se não amarem o dinheiro. Outros vão
ter bênçãos de acordo com a vontade de Deus. Mas saibam que Deus é amoroso. Ele não despede ninguém de mãos vazias. E eu peço ao Senhor que venha, Senhor, a jorrar luz nas mentes, no entendimento de cada um que ouvir este vídeo. E que venha a entender toda a profundidade disso no mundo espiritual, meu Pai. Senhor, eu clamo ao Senhor também, que haja, Senhor, corações quebrantados, que o meu coração também se quebrante cada vez mais diante da Tua face, que haja humildade, Pai, me humilho diante de Ti, da Tua presença, meu Pai. Ah, Senhor, que somente o Senhor seja exaltado, que todos possam compreender isso, a exaltação pertence somente a Cristo, porque uma palavra dEle não estamos nem mais vivos aqui na terra, e falta o ar que nos respira, estamos indo embora dessa terra. Então, a exaltação pertence somente ao Senhor. Que possamos ser incendiados pelos desejos das coisas do céu. Senhor, incendeia a Tua noiva, incendeia a Tua igreja com um desejo pelas coisas celestiais e não pelas coisas carnais, e não por uma vida viciada, e não por ter ídolos no coração. Senhor, incendeia como brasa viva, vem incendiar a Tua noiva, a Tua igreja agora, com o desejo por coisas do céu, por coisas eternas, com a alegria das coisas celestiais. Que possamos depender cada vez mais do nosso Pai e, como crianças, amadurecer no interior e andar, caminhar do lado do nosso Deus que é Pai e clamarmos Abba, Pai, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus, por esta oração. Obrigado, Senhor, porque eu já creio, desde agora que faço essa oração, que o Senhor está tocando nas pessoas que estão ouvindo estes vídeos, que estão ouvindo esse canal, que essas pessoas possam entender que a fome e a sede da alma são saciadas somente com o Senhor Jesus Cristo. Ai, Yeshua Hamashia, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por estar aqui para trazer mais esse vídeo aos irmãos. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Shalom, ouvintes do canal.